E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui é Ibson Cabral, aqui na digitaledu.com.br, nesse sábado maravilhoso, né? Hoje está sendo um dia bem interessante. Deixa eu ver como é que está a temperatura aqui no Rio de Janeiro. 24 graus aqui, pouco nublado, a máxima é 27 e a mínima é 22. Para o Rio de Janeiro está fresquinho, tá bem gostosinho mesmo. Mas a parada é o seguinte, hoje eu trouxe uma convidada que depois ela vai confirmar comigo, ela é co-host lá no Pipoca Ágil. E é a primeira vez que ela vai estar aqui na Digital Edu nesse programa, né? No Pipoca Ágil Agilidade. E Pipoca Ágil Agilidade não, né? Digital Edu, né? Aqui na área de agilidade. E a gente vai falar um assunto que a gente falou lá no Pipoca Ágil. Mas eu falei, cara, o que, que acontece? A gente está num processo de simulação de projetos ágeis, lá do Pipoca Ágil, que chegou um momento, o pessoal já fez várias Lean Inception e tudo, e o pessoal tem algumas dúvidas sobre MVP e tudo. Falei, cara, vamos ressuscitar esse tema e a gente vai falar de novo sobre isso, tá legal? Só que numa roupagem diferente. Eu estou testando agora, estava falando com a minha co-host aqui, que agora estou usando o Microsoft, né, o Office 365, né, 365, para tentar modificar e botar uma carinha legal na apresentação. Mas eu quero chamar aqui ao palco da Digital Edu. Mas antes de chamar ela, cara, galera, tem certificado no final. Então fiquem até o final na plataforma. Se você está no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, e você quer o certificado de participação, né? Pula aqui para digitaledu.com.br, se cadastra, você fica até o finalzinho, no finalzinho vai rolar aquele link maravilhoso que vai pintar o certificado que vale para o PDU, vale uma opção de coisa, faculdade, emprego, essa coisa toda. Então, vamos chamar aqui a minha co-host no Pocahage como um convidado especial aqui para falar num assunto maravilhoso, Ana Paula de Silva. Tudo bem? Olá, bom dia! Primeira vez que eu dou bom dia, né, aqui. É verdade, é só no boa noite, é É, só no verdade. boa noite. Muito prazer estar aqui nesse canal maravilhoso, Digital Edu. Já fizemos um workshop, Workshop? né, Foi. fechado lá Muito na bom sinal, hein? plataforma. Foi bem Muito legal e bom. agora estamos aqui no canal. Muito prazer. Que legal. O Wagner Drummond é um cara que eu conheço ele desde 2019, 2020 ou 2019. A gente mantém um vínculo aí de várias. Poxa, a gente já fez tanta coisa junto. Aí ele Aham. falou assim: pô, Ibsen, eu tô criando esse espaço, né, essa plataforma. Você não tá afim de ficar na agilidade? Eu falei: claro, vamos embora. E tem, né, Ah, pessoas maravilhosas para vir para Wagner, cá, Wagner é maravilhoso, né? Estamos né? começando a fazer algumas coisas juntos. É bem bacana. E olha só, quem já está aqui vendo a gente é a Karen Ah, Abe. Bom dia, time 4 presente para aprender sobre MVP. muito Que bom. maneiro, né? Ana, o que que acontece? Hoje, a gente já falou isso lá no podcast, até mandamos até 2 episódios lá falando sobre MVP. Mas Sim, como eu falei sim. no início, falei assim, cara, vamos fazer uma remasterizada aqui, né? Hoje vai E ser bem aulinha, né? é bem aulinha assim, e é simples, tá? Não vai ser nada complicado, não. E é para ser simples, realmente, não é para Sim, complicar. Então, exatamente. tem até uma projeção, tá? A gente vai Uhum. comentando ali, aí a gente vai dando aquelas opiniões, observações, exemplos, sei lá que for. Então, posso mandar aí? Já Perfeito. posso mandar? Bora, vambora, vambora, porque tem bastante coisa pra gente falar sobre esse tema. E é um tema que gera bastante dúvida mesmo, né? Não tem jeito. Porque Sim. hoje a gente tem uma disseminação de conhecimento muito grande na internet, principalmente. Lá no canal do Y a gente já falou sobre esse tema, a gente desmistificou várias coisas, né? Vários tipos de MVP. E é interessante que a gente fale um pouco mais a fundo, né, sobre isso. E que vocês usem aí também o chat, galera, para tirar dúvida, né? E fica com a gente até o final aí, porque para vocês ganharem o certificado, né? Imagina você ter um certificado do MVP no seu currículo, vai ser maravilhoso. Então fica aqui com a gente, tem muita coisa boa pra gente falar. E é legal que comprova o conhecimento, né? O certificado é legal, que você fala, olha, Exatamente, eu tenho aqui porque eu assisti, eu vi, eu participei, isso que é importante. Então vamos exatamente. aqui o racional disso. Bora. MVP tá nessa roupagem aí, né? Diferente, né? Muito Quer dizer, bom. MVP, né?
é o mínimo produto viável, tá? E tentar uma definição aqui, uma introdução. O termo Perfeito. MVP, né, define a versão mais simples de um produto com funcionalidades suficientes para atrair os primeiros clientes e validar uma ideia no mercado. O que é legal, Ana, é o seguinte: essa frase Uhum. é interessante, que é validar uma ideia no mercado, né? Perfeito. Não é Perfeito. fazer uma coisa complexa, é só uma Exatamente. validação, entendeu? Exato, como o próprio nome já diz, né? Como a própria nomenclatura do MVP fala. É MVP, o V é mínimo, é o mínimo produto viável. Se é mínimo, ele vai ser o quê? Ele vai ser funcional. Então, ele precisa funcionar. Mas ele não vai ter tudo que ele teria como produto. É muito para o usuário testar aquilo ali e você realmente validar essa sua hipótese, né? Essa sua ideia, ver se vai dar certo. Porque se você desenvolve muitas vezes uma coisa muito complexa, e aí você lança ele no mercado, ele não tem às vezes a aderência que teria se você tivesse testado antes. Porque o custo de desenvolvimento é alto, né? Não é barato. Então, o MVP ele vem com essa ideia de você coletar feedback do usuário, né, eventualmente testar funcionalidade. Então, é uma ideia muito interessante para validar realmente no mercado. E é interessante, o que é bacana que eu vejo é o seguinte: lá no simulação de projetos ágeis está sendo assim uma escola para mim, porque em falar em escola, escola, sabia que falaram uma vez, o carioca ele fala errado, né? Escola é uma É. coisa também que fala errado. Ah, Aí já tá. falaram comigo isso, sem brincadeira, no telefone. Qual é o seu nome? Eu falei, Ibson. E de escola? Eu falei, o quê? E de Gente. escola? Eu falei, não acredito que eu tô Não. fazendo, entendeu? Horrível essa piadinha, só pra gente quebrar. Quebra. I de escola, tá legal. Fica tranquilo aí, Muito fica com seu I de bom. escola e volta pra escola, né? Você tá no lugar errado. Né? Então, voltando aqui ao assunto, o que está sendo uma escola para mim, o simulação de projetos ágeis, porque as dúvidas são tão ricas, tá? E como a gente está na fase, né, como eu falei no início, eles estão acabando de fazer o Leanception, e é interessante eles entenderem que o MVP não é toda a jornada que eles desenharam toda lá no Leanception ser construída. E ontem, para ter uma ideia, foi tão bacana. Ó, ontem, sexta-feira, eu acho que era 8 horas da noite, mandaram mensagem para mim. E você com um time. Não sei nem se Aham. era o time 4, me lembro agora qual time. E você pode vir aqui rapidinho numa reunião? Eu estava tranquilo, estava vendo televisão assim. Falei, não, vou sim. Não, estava na internet aqui vendo. Televisão não, estava na internet. Aí eu entrei. Aí o que acontece? A dúvida deles que é bacana. Wilson, o nosso projeto é e-commerce. Então a gente estava Aham. discutindo aqui que seria legal a gente fazer uma compra sem cadastro. Começar assim, eu falei, pô, perfeito, perfeito. Muito bom. Porque se eu quero MVP, cara, é só testar. Então, por que eu vou Sim, cadastrar o sim. usuário, botar login para ele se logar É, no cadastro sistema, é né? mais complexo, né? Eu falei, cara, aí estamos até falando sobre rastreabilidade. Eu falei, pô, é isso mesmo, o conceito é esse, gente. É que nem Perfeito. forma de pagamento. O cara faz no Pix, cara. Boleto, não Aham. sei, mas não precisa você criar toda aquela sequência do carrinho com todos os tipos de Aham. cartão parcelado, aquela confusão toda. Sim. Então começa por aí, né? Então vamos Muito para bom. mais um slidezinho aí para a gente. Muito bom. Aqui, né? Como diz o texto aqui, né? O MVP é testar a hipótese com o mínimo de recursos, coletar feedbacks dos Boa. usuários e aprender sobre suas necessidades para guiar o desenvolvimento futuro do produto. Beleza? Perfeito. E aqui tem as características, né, das Sim. características chaves de MVP, que é a funcionalidade essencial, tá, que eu vou falar lá na Uhum. frente, o valor para o usuário, feedback e o esforço mínimo. Tá? Perfeito. A gente vai fazer o seguinte, lá na frente, quer dizer, o próximo slide vai falar justamente um de cada um, e a gente começa a discernir Perfeito. sobre eles. Tá? Boa. Funcionalidade essencial. O MVP deve ter funcionalidades centrais que resolvem um problema específico do usuário ou atendem uma necessidade básica. Né? Perfeito. Perfeito.
O que eu Porque a gente vejo, tem que entregar o que é básico, né? Qual que é o centro do meu aplicativo, da minha função principal? O que que vai ser o meu MVP? Ele vai fazer o quê? É o mínimo daquele objetivo central, né, do meu produto. que você não precisa estar com todas as etapas, por exemplo. Esse até Exatamente. do pagamento do carrinho é bem assim, eu quero o quê? Comprar alguma coisa? Você segue os passos, né? Entrei, escolhi o Perfeito. produto, botar lá no carrinho também, pagamento Pix, beleza, só tem isso, só começa. Cara, se ele já fez a jornada, pô, e aquele grande esquema assim, eu falo sempre, eu já acho que eu já falei em alguns episódios, aqui eu vou falar em Digital Edu, eu tinha um casal de porquinhos da Índia, aqui, Uhum. e o que que acontece? Simplesmente uma morreu aqui, mas antes de morrer a fêmea, aí a gente falou, pô, será que se cruzar a gente vai vender esses porquinhos? Eu falei, cara, não sei. Aí já pensou assim, não, vou fazer o seguinte, vou fazer uma página, vou fazer todo o pagamento, todo cartão, gastar 3 meses para fazer o pagamento. Aí põe para rodar em produção. Cara, durante 10 dias ninguém, durante um mês ninguém quis comprar porquinho da Índia. Cara, eu gastei o maior esforço. Eu podia ter Uhum. posto só um botãozinho lá, assim, compra, né? Comprar. E ver se quem clicou ali se é válido continuar a fazer desenvolvimento. Tá? Se uma semana Sim. 10 pessoas, e um mês 300 pessoas, eu falei, caramba, eu tenho que botar os porquinhos aí para namorar e eu acabar de fazer o. E a gente vai ver um tipo de MVP em que a gente tem uma. Aparentemente parece que é automático, mas a gente faz tudo manual por dentro. Tá? Então vamos dar um. Aham. Boa. Prosseguir aqui o. Valor para o usuário. Mesmo sendo uma versão inicial, o MVP precisa entregar valor suficiente para que os usuários utilizem, né? Esse Sim, que sim. É muito importante. Porque se ele não vê valor, o produto não vai ser utilizado, né? eu pego o exemplo daqui mesmo. Tem um exemplo, Exato. sabe de quê? Me disse, um time ano passado falou assim: ah, eu tenho aqui um MVP, eu quero mostrar numa review. Eu falei, pode mostrar aí, então. Cara, eles mostraram o login, só o login. Aí eu falei, cara, olha só, no projeto de simulação, o que é de valor para mim seria, eu estou dando spoiler aqui para a galera que vai escutar depois, alguma coisa assim, as pessoas esquecem da persona visitante. As Aham. pessoas dão foco na persona principal, mas e o visitante? O que gera Sim, valor para mim numa primeira review ou no primeiro MVP, para mim, é também o visitante, porque de repente mostra o site, o aplicativo para mim, de uma forma que aconteça tudo ali dentro. Mas assim, eu sei que tem no menu, só que não vai para o lugar porque é o exato. MVP, né? Mas eu tenho a navegabilidade das coisas ali. Aí eu falo, galera, Sim. faz uma landing page, faz um home page aí, mas não precisa nem estar muito funcional. Eu acho Beleza? que eu lembro dessa review. Eu lembro dessa review. Só E faz mandou o login. sentido. É, Isso é, exatamente. isso é brabo. Mas vamos dar continuidade aqui, mais uma perninha dele, né? Característica. Feedback. O MVP deve ser projetado para coletar feedback dos usuários, permitindo que a equipe aprenda e itere sobre o assunto, sobre o produto, desculpa. Perfeito. O É, feedback ele é muito importante, né? Porque é onde a gente vai entender se aquilo que a gente está desenvolvendo, ele faz sentido para o nosso usuário, né? Porque às vezes ela é uma super ideia que funciona na cabeça de alguém. Mas se a gente colocar isso para rodar, será que realmente vai funcionar? Será que realmente ele vai alcançar o objetivo? Né? Então, é interessante que nesse processo você tenha feedback do seu usuário, né? A gente já tem vários exemplos aí no mercado de páginas que ela só funciona ali a parte principal, mas a ideia é que a gente receba visita. Se eu não receber visita, nesse site, nessa página, será que realmente esse projeto vai vingar? Às vezes não. Então é importante que a gente tenha esse feedback e, para além disso, que as pessoas que estejam envolvidas aprendam com isso, né? Tem que ter um aprendizado nesse processo, senão não vale a pena, né? com certeza. Vamos mais uma característica que a gente vai mandar aqui. Mínimo esforço. O desenvolvimento do Perfeito. MVP deve envolver o mínimo de esforço, recurso, tempo, custo, equipe, que seria necessário para validar a hipótese. Isso aí, meu amigo, é o que eu falo de, cara, não adianta você fazer o login e botar, esquecer o senha, alterar a senha,
uma opção de funcionalidade que agora não é o momento, cara. O momento agora é de você entrar, exemplo no login, vamos dizer assim, né? Login da área de algum Aham, a usuário, vamos área dizer assim, logada se do é usuário, né? área logada lá, área logada. Cara, é só entrou e consultou, cara. Os penduricais, vamos colocar, né? Ou até esse lance do Sim, pagamento sem cadastro, sem esforço, amigo. Você foi sim, lá, o cara botou o e-mail, o cartão dele e tudo, acabou. Entendeu? Ele comprou exato. isso aí, você testou dizendo, cara, que legal. Porque às vezes, você para pensar, até minha esposa é assim, ela não gosta de dar e-mail para as pessoas, que ela não gosta de receber notificação. Aham. Ou então eu ponho o meu e-mail. Então tem gente que é assim, que não quer cadastro. Ela quer comprar o Exato. negócio e não quer ficar vinculado para não dar aqueles e-mails de notificação, né, de Sim, como novidades, né? de marketing, e-mail marketing, né? Sim, sim, e-mail marketing, Sim, isso que é ruim. Então vamos perfeito. dar mais uma rodada aqui. Os principais tipos de MVP, né? Eles variam Boa. em termos de complexidade, custo e forma, Uhum, como validam as hipóteses do negócio. De baixa perfeito. fidelidade e de alta fidelidade. E hoje a gente vai falar justamente de cada um deles. Tá? Boa. A carinha da, da apresentação bem escolástico, né? É um quadro negro, o Lousa, né? Tá escrito, é bem legal. Aham, muito O que, que bom. acontece? De baixa fidelidade é aqui, ó, MVP concierge. Concierge, né? Envolve a prestação manual de serviço que o produto final automatizará. O objetivo é entender as necessidades do cliente e coletar feedback direto. Sabe como é que era um sistema que estava assim no início? Sabe qual é? Hum, Você o Me Paga o Café. O Me Paga o Café, sim. o Carol falou comigo, Y, quando você entra com aqueles dados ali, manda um e-mail para um camarada e ele faz toda a transação, né, sozinho ali. Tá? Não é Aham. nada automatizado, por isso que demora um dia e meio, na época, né, quando Sim, para começou, cadastrar, né? para cadastrar, entendeu? É manual. Agora acho que já está automatizado, tá? Já tem tempo, já Aham. tem 2 anos, mas esse MVP é bem interessante, porque põe a máscara toda ali do, né? Você põe Uhum. um site bonitinho, bonitinho, mas coleta o dado e faz a coisa manualmente. Né? Então, Sim, a sim. galera de simulação pense bem nisso, gente. Façam isso, né, que é bem interessante. Tá? Muito bom, muito bom. Deixa eu botar aqui no outro MVP. Esse é de baixa fidelidade. Né? O outro é o Mágico de Oz. Simula Esse a é muito bom. funcionalidade do produto, mas as tarefas são realizadas manualmente nos bastidores. O usuário interage com uma interface que parece totalmente funcional, mas Sim. Ele é bem ele está, parecido, né, com o concierge. sim, Ele tem realmente um baixo custo, mas ele gera esse trabalho manual. Mas é aquilo, ele vai ser feito de forma manual até você entender se realmente aquele produto faz sentido ou não. Aí sim se investe, né, em automatização, em uma em funcionalidades mais complexas e tudo mais. sim, com certeza. E aqui, ó, o Vito tá aqui, ó, boa, falou, deu um ok pra gente boa, e ele falou assim: sou desse tipo. Galera que tá aqui no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, tá? Migra aqui para a plataforma, tá? Digital Edu, porque no final Isso. vai rolar o link para você ganhar certificado, que você participou e vale PDU, vale uma opção de coisa aqui dentro para o Sim. colégio, para a faculdade, para o trabalho, tá bom, gente? Então vamos ver mais um aí, mais um. MVP, única funcionalidade. Foca em entregar apenas uma funcionalidade essencial do produto para testar sua proposta de valor principal. É interessante isso também. Né? Sim, sim. Você pode Muito fazer interessante. uma funcionalidade só, até completa, tá? Passando por toda a jornada, mas não faz mais nada. É só aquilo. Tá? Sim. Ela é boa quando a gente tem um produto menor, né, então uma coisa que seja mais prática, porque ainda assim você não pode levar muito tempo e não ter um custo elevado, né, porque senão a gente perde a característica de MVP. Mas tem que ser um produto que ele tenha uma única função. Então, não sei, uma página informativa, alguma coisa de consulta, alguma coisa simples, né. É uma página informativa que você deixa seu e-mail para você ganhar um e-book.
Aí você coleta informação também, você vê quantos visitantes tem, Perfeito, faz aquele mapa de calor no site para você ver se quem visitou, quem entrou, por onde passou, por onde clicou, de repente você põe perfeito. os botões lá meio que botões que eu digo, alguns componentes meio maroto lá para saber se as pessoas estão Aham, passando o botão para ver o que, que é. sim. E isso é bem interessante porque qualquer tipo de site em que, por exemplo, tem no simulação professor lá, Uhum, educacional. Tem o link do visão do professor e visão do aluno. Então, no site em si, os caras poderiam botar assim, carga horária, calendário e tudo, mas não funcional ainda, mas pelo menos sabe qual é perfeito, a dúvida que o pessoal tem, né, ali, mas só põe uma funcionalidade para executar, né? Mas beleza, esse é bom. perfeito. Muito Então, vamos bom. embora mais um aqui. MVP Fumaça. Apresenta o produto ou serviço de forma atraente. Landing page, vídeo explicativo, para medir o interesse do público antes mesmo da sua criação. É o que a gente está falando agora. Sim, sim. Esse Aquele aqui é bem chamariz. interessante porque você tem toda uma ideia de, mais de marketing, né? Então, você vende assim ali por um vídeo que você gravou, uma página que vai mostrar assim para o seu cliente quanto aquele produto é incrível, quais são os benefícios que ele tem, tananã, tananã, mas aí você não desenvolveu nada ainda, né? Você só está vendendo uma ideia, né? E aí, Isso aí. se isso vingar, aí tem toda essa questão que você comentou, né, Y, de você colocar mapa de calor naquela página, entender se os clientes estão realmente visitando, e aí sim você partir para o desenvolvimento de fato, né? E é legal esse lance da educação, do colégio. Se você fizer um site, um aplicativo, e colocar alguns botões, aula disso, né? Curso de inglês, não sei. Algumas necessidades chamariz, né, para você ver aonde as pessoas estão fazendo, né, passando ou Aham, tendo interesse, sem você desenvolver perfeito. ainda, né? Isso é bem interessante. Uhum, muito bom. Eu acho que esse é o último de baixa fidelidade. Vamos ver agora. Ah, não, ainda tem Mais isso, ó. um. MVP de conteúdo. Cria e compartilha conteúdo relevante para o público-alvo para testar o interesse e construir uma audiência antes do lançamento do produto. Mesmo esqueminha do outro, né? Mesmo esquema. Esse aqui ele é mais focado realmente na criação de conteúdo, né? Então, você vai ali gravar vídeo, vai fazer post, né? Para você lançar um produto lá na frente. E aí por trás você está começando a desenvolver. A diferença, acho que desse aqui para o anterior, é que o anterior você não desenvolveu ainda. Você só está Não. no site ali, na concepção. Aqui você tem já datas de lançamento, né? Então, aqui você trabalha com o conteúdo, mas você já tem que lançar ele em um dado momento. Não, e identifica qual é o teu público, né? É interessante que teve Exatamente. uma época, me chamaram, não sei se eu já falei isso com você, Ana. Me chamaram uma vez, esqueci o nome da pessoa agora, é horrível quando você esquece o nome. Mas ela falou assim: Y, vem participar de uma apresentação de um trabalho numa Uhum. faculdade lá no São Paulo, aí em São Paulo, esqueci o nome. Aí eu fui, tipo, era uma banca, né? Ficava lá Aham. escutando a galera. Então, eu já falei lá na podcast sobre isso. Era um aplicativo que unia as mulheres para ir no futebol. Você soube dessa Tá. história? Não. Aí o aplicativo era esse, né? Reunir mulheres, né? Que estão sozinhas, para ir no campo, no jogo de futebol. Então eles fizeram o maior esforço, botaram uma série de coisas e tudo, e pediram minha opinião. Eu falei assim: olha, eu tenho duas opiniões aqui, mas eu vou dizer uma opinião, né, do Y. Pô, tá bem feito, tá legal, tá construído legal, eles mostraram tudo bacana. Mas como investidor, aí eu falei: caramba, como investidor, eu vejo o seguinte: vocês não me mostraram, acho que não mostraram, não, o percentual de mulheres que vão ao estádio sozinho. Tá? Aham. É um nicho pequeno com relação aos homens. E vai Tá. ficar muito nichado isso. E como investidor, aí eu vou ter a visão do investidor, seria legal vocês fazerem um site sobre futebol e você, dentro do site de futebol, com notícia, pá, você botar, se você é mulher e quer ir na partida de futebol, acesse essa área. Aham. Se você é idoso e você quer participar com segurança, acesse essa área. Se você é criança e né, você quer ir Aham. junto com seu pai, aí você pega
né, um público maior, tá? Aham, Sem antes construir. Se você tiver a fim de fazer até isso cabe no MVP, né? Essas aham. áreas. Eles ficaram assim mesmo. Eu falei, porque vocês ficam muito no produto, mas esquecem do contexto no geral, que era a partir de Sim, futebol, entendeu? sim, sim. Interessante. Tem que tentar ampliar ainda mais o público, né? É, Porque não, com o certeza. futebol, ele é assim, tem muita gente que gosta, né? Independente de ser homem, mulher, todo mundo gosta. Somente aqui no Brasil, né? Sim, Então, muita gente deixa de ir no estádio porque não consegue ir sozinho, por exemplo. isso. E é interessante, Interessante. eu falei com eles, amplie esse leque, faz um MVP, tá? E você testa quantas pessoas tem. De repente tem mais idosos do que mulheres, coisas desse tipo. Então acho que aqui é Perfeito. esse último do público Sim, de baixa fidelidade, agora vem de alta fidelidade, tá? É MVP protótipo. Cria um modelo funcional do produto com um design mais elaborado, próximo à versão final. Permite testar a usabilidade e a experiência do usuário. Esse requer mais esforço, porque você vai ter que sim, construir sim, alguma coisa, tá? sim. E normalmente esse aí é o que a gente mais utiliza dentro das organizações, né? A gente Sim, cria ali um mínimo produto que funcione, mas ele precisa funcionar, para a gente testar ali as funcionalidades mínimas dele, né? O que que a gente teria de função e também, obviamente, que é o principal, é testar a experiência do usuário, né? Então esse é o que perfeito. geralmente a gente usa dentro das empresas. A E é gente interessante que quando você apresenta o protótipo para o usuário, você tem que sempre falar, gente, no caso, protótipo, né? Isso é um protótipo. Você consegue navegar, mas você não consegue executar. E Uhum, às vezes, é um erro, eu acho um erro, né? Uma falha, quando as pessoas apresentam para o usuário final, né, caracteres, dados descaracterizados. Por exemplo, aham, Lawrence, né, Y, né? uhum, Aí o usuário já fala, não, mas tá errado o nome da pessoa, tá errado esse negócio. Então você tem que botar os dados mais próximos do real para você apresentar ao sim, usuário, porque ele pensa que está funcionando o negócio, e você tem que falar, aí tem que explicar, põe o dado direitinho, o nome da pessoa, põe o nome, né, sim. Pode ser endereço, um alguma nome coisa. aleatório, né? Um nome É, fictício. fictício, mas nome, né, CPF, põe lá os números. Sim, Porque se sim. você mostrar, né, a pessoa vê logo o dado assim, porque já aconteceu isso comigo. Não, mas está errado Uhum, esses dados aí. Eu falei, não, calma, isso é a Lorem Y, né? Essas coisas de aham, design. Vamos para o outro aqui. sim, MVP funcional. É uma versão mais completa do perfeito. produto, com as funcionalidades essenciais funcionando de forma automatizada. Permite testar a viabilidade técnica e a aceitação no mercado. Isso aqui dá mais Legal. trabalho, né? Dá mais Esse trabalho. aqui ele já é um MVP um pouco mais robusto, né? Por isso que a gente entra nessa categoria de alta fidelidade. Aqui nesse caso, a gente já trabalhou no desenvolvimento do produto. Ele não está completo, mas ele é um produto que você pode lançar no mercado, né, de forma mínima ali, mas para a gente ter a aceitação no mercado. Então, ele tem lançamento, né? Ele tem essas funcionalidades realmente funcionando de forma automatizada, né? E aqui a gente vai coletar o feedback também, porque em todos os casos a gente precisa do feedback do cliente, né? Mas aqui a gente já tem que ter uma viabilidade técnica maior para prover tudo isso, testar antes de lançar em produção, né? Então, ele visa muito mais a aceitação no mercado, então ele precisa ter funcionalidades realmente funcionando de forma mais independente, né. E o exemplo clássico disso é o WhatsApp, quando lançaram. Se você vê o WhatsApp de um tempo atrás e o de hoje, cara, tu consegue editar, apagar a imagem. Quando lançaram, isso foi legal que eu vou copiar o professor Muniz fala nas palestras dele. Vou até pedir licença poética aqui. Cara, no início Aham. do WhatsApp, quantos casamentos ou namoros foram desfeitos que a pessoa mandou mensagem errada? Não sei, alguma coisa foi errada para E não quem podia pagar. e não podia pagar. Entendeu? Isso foi uma dor. O cara que criou isso, eu falei, caramba, não, vai assim mesmo. E não dá para fazer agora essa edição. Então, E foram muitos edição anos depois, né, que lançaram isso. você vê. E até o É. próprio Uber é é clássico esse Uber. E o PicPay, né, essas coisas que não tinha, né, nada do que tem hoje. Por exemplo, o Uber, quando veio, era só cartão de crédito. Não tinha dinheiro, não tinha passagem
para outra corrida, né? Você pagar em outra corrida. Aham. Não tinha muita coisa. E agora tem essa coisa, né, já pipocando várias tonalidades. Mas vamos bora para frente aí. É interessante, MVP semial, né? Pia semial. Eu Utiliza acho a que é ferramenta. piecemeal, eu acho, É tá? piecemeal, Acho que né? piecemeal, é. É isso aí, piecemeal. Utiliza ferramentas e serviços existentes para entregar o valor principal do produto, sem necessidade de construir toda a infraestrutura do zero. Quer dizer, ele usa uma. Ou pode ser a estrutura de pagamento do banco, as APIs de. Sim. Né, ele usa, por exemplo, seria como eu tivesse um site que chamasse o iFood, tá? Aham. Entendeu? Ou se de Sim, repente eu tenho um site ou um aplicativo que chamasse o Uber, sim. acionasse o Uber lá e saísse até do meu site, Perfeito, da hora, né? É mais ou menos dessa perfeito. forma, né? Sim, Esse ele outro. ele já usa uma estrutura existente no sentido da parte do que a gente chama de back-end, né? Então, ali por trás, ele já tem uma estrutura criada que não necessariamente foi ele que fez, mas ele pode utilizar, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, hoje, pelo menos que eu vejo, né, de soluções de Open Gateway, que às vezes acontece muito, que é quando a gente tem uma funcionalidade dentro do banco, alguma coisa assim, e eles chamam o que a gente chama de API externa. Então, eu vou bater lá num serviço que já existe para ele me retornar uma informação. Isso é muito comum. Eu sei porque eu trabalho com API, tá, gente? Ah, interessante também que eu uso aqui, para pagar meu IPVA do carro, eu uso um aplicativo chamado Gringo, tá? Tá, E ele faz o pagamento e divide em 12 vezes, tá? Então, por olha exemplo, aqui aí. no Rio eram 3 vezes. E antigamente tinha assim, você tinha que ir no Bradesco, né, digitar lá as coisas, saía o boleto, só podia. Teve uma época que era só dinheiro que tinha que pagar, tinha na boca do Aham, caixa, era horrível. aham. Aí quando eu vi aqui, peraí, gringo, que negócio estranho, pagar, veio para mim, acho que eu fiz primeira vez fiz no PicPay, tem uns 4 anos isso. Aí depois veio o gringo, como é que pode? Eles caçam, né? É impressionante como a internet começa a te caçar essas coisas todas Sim, e sim. começa a te perseguir, né? Para saber o que você quer. Aí veio esse gringo, falei, cara, que legal. Aí quando eu fui ver, paguei também 12 vezes, paguei multa do Detran, Rio de Janeiro. Então você vê, Oh. eles fazem essa estrutura, mas a API é do Detran do Rio de Janeiro. Perfeito, então, você não precisa desenvolver a estrutura, né, você só É, consegue que é o que a gente chama de consumir o serviço deles. Então eu isso consumo aí. aquele serviço que já está disponível e eventualmente esse serviço ele já está disponível mesmo na internet, né. Então nos Git da vida, a gente tem muitas APIs que ficam abertas, né, para o mercado, então você consegue Sim, consumir aquele serviço. é bem legal, bem interessante. Vamos embora então, mais um. Esse é o MVP último, né, duplo é o último, é. A tal do AB, né, teste. teste Apresenta duas AB. versões diferentes do produto, funcionalidades para testar grupos de usuários para identificar qual delas tem a melhor aceitação. Eu sou Que muito fã disso interessante, aqui. né. Eu sou muito fã porque a gente consegue dar uma nichada, de repente. Eu trabalhei com isso lá na Sim. empresa de telefonia, e era justamente. Tinham versões diferentes do Oi Mais Saúde para determinados públicos, né? Aí você Aham. pode, como a Oi tinha o telefone do pessoal, então ele só fazia por regiões. Ó, vamos lançar essa região, esse bairro específico, quais são as Uhum. necessidades deles, né? Zona Sul, Zona Norte, Perfeito. Zona Oeste, e eu acho isso bem legal. Esse teste AB é muito bem. Sim, nossa, ele super funciona para quando você vai ter várias funcionalidades diferentes no aplicativo, num site, enfim, no seu produto, você consegue testar por nicho, né? Você consegue juntar um grupo de pessoas ali e testar aquele grupo de pessoas. Às vezes testar uma galera que tem uma faixa etária de um jeito, de outra faixa etária. Então dá para fazer uns testes bem interessantes, assim. E esse também é um MVP que é bem utilizado dentro das organizações, assim, que é o do teste AB, né? Então ele é bem difundido nesse meio, dentro das organizações. Ele funciona super bem. Sim, esse é muito legal. E a conclusão que a gente chega, né? Que a escolha do tipo de MVP depende dos objetivos da validação, dos recursos disponíveis e do estágio do projeto.
Os MVPs de baixa fidelidade são geralmente mais rápidos e baratos de construir, sendo ideais para validar a demanda e coletar aprendizados iniciais. MVPs de alta fidelidade fornecem um feedback mais rico sobre a Sim, usabilidade e a funcionalidade, mas exige mais investimentos, né? exatamente, perfeito. No contexto geral, gente, o MVP ele tem a seu principal objetivo é testar e validar uma ideia, né? Então, eu posso ter a melhor ideia do mundo na minha cabeça, na minha concepção. Mas quando eu exemplifico isso para o mundo, quando eu mostro isso para outras pessoas, às vezes essa ideia não é tão funcional assim, né? Tem um exemplo interessante, tem um amigo, um colega de trabalho, e isso é bem interessante essa história, conta rapidinho. Ele trabalha fazendo taxi dog. Então ele leva os cachorrinhos para creche, consulta médica, essas coisas. E Legal. ele também é desenvolvedor. E aí ele estava falando assim: "Ai, que eu vou fazer um aplicativo e tal, não sei o quê". E na minha cabeça, quando ele falou de aplicativo, né, como ele desenvolve, ele estava criando algo nessa área, porque é a área que ele Sim. atua, né, tipo, vou quando sei lá, conectar outros motoristas de táxi dog, não sei, fazer um Uber táxi, não sei, era uma na minha concepção era isso. E não, ele estava querendo criar um aplicativo muito similar ao iFood. Ah, que legal, hein? E aí eu falei assim, eu falei: "Olha, Rafa, legal, isso a ideia é muito boa, mas o iFood é o E iFood, né, gente? é, Você vai concorrer com só o o melhor. principal aplicativo de delivery de comida". Então, assim, às vezes a ideia é muito boa, mas lá fora existem pessoas que já existe, né, então assim, tem que pensar em todo esse contexto, né. Então eu não sei se ele mudou muito a ideia, mas eu também não tenho muito contato mais com ele, né. Mas eu sei que ele continua trabalhando como um taxi dog ainda. É, eu acho Eh, legal. E se ele fizesse do Taxi Dog, pô, que tem, não deve sim, ter ainda. imagina, porque existe aplicativo disso, mas não vingou muito aqui em São Paulo. Tem alguns aplicativos que mas ele não funciona muito bem, porque no Uber a gente não tem essa opção, né, não Ah, é. mais. Então, Não, mas seria tinha no Uber isso? tinha, Teve chegou isso? uma época que teve, tinha Uber Ah, Pet, é? Sabia mas não. como tinha pouco motorista que Sim. aceitava, né, então eles acabaram tirando essa Pô, nem funcionalidade. sabia que tinha esse negócio. Caramba. Aqui em São Paulo Ah, chegou a ter, eu cheguei a usar, mas hoje em dia eu não sei se eles têm mais não, porque são pouquíssimos motoristas que aceitam, né. é, porque Eu levar um entendo, e dá cachorro, né? trabalho. É outra, é, É, levar um cachorro, porque gato. uma coisa é você levar um gato dentro de uma caixa de transporte, Isso. outra é você levar um golden como a minha de 40 quilos, então É arriscadíssimo, de repente, dar algum problema, né? sim, Não, é verdade. Uma muito coisa que tem bom. muito aqui no Rio, deve ter em São Paulo também, é mototáxi. Direto, assim, muito. Tem, Tem aí? mas aqui o mototáxi ele foi proibido Ah, recentemente, foi? porque os motoqueiros aqui, eles são meio doidinhos, né. Não estou Entendi. generalizando, tá gente, não estou generalizando. Mas aqui eles estão construindo corredor de moto nas Certo. principais vias, né, de São Paulo. E diz a lenda que quando essas vias estiverem prontas, aí eles vão permitir novamente, mas foi proibido porque eles andam entre os carros, né. Ah, E é é. muito perigoso, muito perigoso. E aí eles estão construindo uma pista só para eles, nas grandes rodovias que tem aqui, né, então já está sendo implementado. Eu acredito que eles devem liberar isso depois sim, É que muita bem. gente usa. Sim. É que eu tava. Aqui no Rio tem demais. O mototáxi é toda hora. É Hum, impressionante. Vamos aqui, esse foi o último slide, mas tem um obrigado ali, quer ver? sim. Isso. E a gente abre para o bate-papo aqui entre a gente. Tá? Eu quero Boa. pedir. Eu estou testando, esse aqui é o MVP de apresentação de uma forma diferente. Eu estou Aham, estranhando, sabe o que eu estou estranhando? Não sei, eu como lá no. Eu faço só sem, quase sem imagem e agora eu estou meio estranhando ainda. Eu fiz hoje um episódio de teste, aham. diferenciando plano de teste, cenário de teste, linha de teste, que é caso de teste, para quem é Legal, testador, tá? Quem é as pessoas que legal. eu vejo. Deixa eu tirar para a gente ficar juntinho assim.
eu vejo que tem muita informação que a gente pode dar ainda e tem muita gente com dúvida, muita gente com Sim, dúvida, tá? sim, E essa foi a dúvida, eu falei sim. assim, pô, cara, é mesmo, planejamento de teste, cenário de teste e linhas de Aham. teste são casos de teste, são bem diferentes e cada um tem uma hierarquia de detalhes, né? É, Sim, sim. E é uma fase super importante dentro da esteira de desenvolvimento, que geralmente não são todos os lugares, mas muitas vezes as pessoas não dão muita importância. E aí acaba que quando o desenvolvimento ele está rodando, o QA ele acaba se tornando um gargalo lá na frente. é, Por quê? E aí a dica para você que é QA, se você tá ou se você está migrando para essa área, né? Tente de todas as formas participar do início do projeto, da construção, da concepção. Eu estava falando para o Y que foi um dia bem cansativo para mim, porque eu fui para o presencial e era um dia de planejamento com o time. E a gente estava planejando, fazendo aquela pontuando história, né? Então foi o dia inteiro nessa função. E o nosso QA estava participando. E ele estava fazendo lá a pontuação, ele estava lá colocando o seu esforço dentro do desenvolvimento. Por quê? Porque ele faz parte desse contexto. Ele faz parte da parte de teste. Então, assim, não dá para você colocar ele lá na frente só para você testar, sendo que ele vai acabar se tornando uma pedra no sapato do desenvolvedor, né? Então é muito interessante que importante. Ana, É. minha câmera sumiu aqui, minha Sumiu câmera. mesmo. Sumiu, deixa eu ver aqui, eu tô. Sabe o que acontece? Eu fico Estranho. agarradinho aqui. Aí minha filha foi abrir a porta do armário e encostou nos fios da câmera. Eu vou Pode ver se eu ser o saio e cabo. volto. Eu vou sair e Pode voltar ser. rapidinho. Pode ser. Boa, boa. Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou falando aqui com a galera. Não É, sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês, gente, porque esse conceito de MVP, ele é muito importante. Muito importante. E hoje eu percebo que as pessoas dentro das organizações, elas não discutem muito isso, né? Então, e elas também não colocam muito isso em prática dentro do MVP, dentro das organizações. acabou. Não, tudo Porque bem. deu certo, Y? Não, ainda não. Não deu. Eu acho que deu problema sério aqui. Ele Poxa, desconfigurou, ele não consigo, eu não consigo. Eu não trocar para a câmera do consigo Note? trocar para a câmera, ele não vai. Ele não vai aqui. Se Ele vê a minha câmera você. da. Ah, tá, É entendi. interessante. Eu troco ele de câmera para a câmera do notebook, ele não vai. Ele deu um pau aqui. Eu não sei se tem que sair. Agora, se eu sair, não sei se cai aqui. Acho que não, porque o Wagner tá também. O Wagner tá com. Deixa eu falar com o Pode Wagner. ser. Wagner, me escuta, Wagner. Deixa eu ver se ele tá aqui no chat principal. Caiu não. Cai não. Ah, Ele então eu tá vou no. sair e Tá voltar. sim. Fica aí. Ele falou que cai Boa, não. boa, Pode sair e entrar. Deixa eu boa. sair e entrar. Pera aí. Guarda um Perfeito. minutinho, Tem pessoal. até um. Tranquilo, vai lá, vai lá. Vai dar certo, vai dar certo. Mas assim, gente, o conceito desse conceito de MVP, ele é bem interessante porque, como eu estava falando, a gente não utiliza muito dentro de muitas organizações. Tem empresas que investem, sim, e eu acho super importante, porque no final das contas, para a organização, você acaba economizando, entendeu? Você acaba economizando, porque o tempo que você vai, e o tempo, investimento, dinheiro que você tem do, desenvolvimento em si, voltou, Voltei. tem um custo elevado. Então, eu incentivo muito para que a gente tenha, assim, MVP em tempo de descoberta ali do produto, porque no final das contas você vai acabar economizando não só tempo, mas também custo de desenvolvimento que não é barato, né. Olha, tem um comentário aqui. É interessante, botou unhas home care. Depois você põe seu nome. Estou nessa jornada, no primeiro MVP. Que legal. Depois você É. identifica aí unhas home care, se você está no simulação de projetos ágeis, que time está, ou se de repente não está, né? Para ver como é que é Sim, às direitinho. esse projeto de unha é o Para ver. MVP dessa pessoa, É. né. Sabe o que acontece aqui, o Anne e minha audiência? Aqui eu estou no quarto da minha filha, né? E do lado esquerdo, não, do lado de. Ela à esquerda aqui, tá o armário dela. Ela abre a porta assim e os fios estão encostados na mesa
E aí arrasta, Ah, né? Arrastou, entendi. aí desconectou, aí É, tirou. mas faz Faz parte. parte. Mas a parada é o seguinte, eu quero falar para essa galera aí que o MVP, ele tem que ser simples, ele tem que ser, né, não precisa você gastar muita energia, porque já peguei, já ano passado teve um time que mandou um MVP era corrida outdoor, né? É registrar corrida, né? Corrida outdoor. Mas aí o cara tinha que entrar, logar, fazer o registro, tinha histórico, tinha. Falei, caramba, tinha 10 funcionalidades lá dentro. Falei, caramba, e não pode, de repente, eu falei com ele, MVP seria assim, ó, tudo bem, o cara até pode se cadastrar, se cadastra, marca a primeira corrida, acabou, cara. Ele pode marcar as corridas e acabou. Não Sim, fazer histórico, fazer qual foi a corrida maior, melhor. Eu falei, não, cara, é muita funcionalidade aí que você tem que você não pode ver. Mas a parada é o sim, seguinte, a gente não vai sim. estender muito esse episódio aqui no Digital Sim, Edu. Eu queria falar com o Wagner. Wagner, você poderia colocar o link para a galera aí do. Já estamos chegando no final, né? perfeito. Botar o link, ele fala, manda aqui, ó. Ok, ele vai Uhum. colocar o link agora para vocês, tá? E vai demorar um pouquinho o link, acho que tem 2 ou 3 minutos, ou 5 minutos, uma coisa assim. Mas, Ana, a parada é o seguinte: que legal a gente estar aqui na Digital Edu, né? A primeira vez sua de Sim, manhã, né? Você acordou cedo sim. para. Olha, gente, vocês valorizem, viu? Porque eu estava muito cansado. Eu falei, não, mas na Digital Edu com o Ibson a gente vai, obviamente, não tem essa. Então valorize essa live, hein? Compartilha com a É, galera aí. compartilha Deixe seu direitinho. like, se inscreve aí no canal e se cadastra na Digital Edu, gente. É uma plataforma que tem muita coisa, tem muitos cursos, tem, e assim, não só os pagos, que também são com preços muito acessíveis, tem muita live, tem muito conteúdo gratuito, se você não consegue investir agora. Então, se inscreve aí, se cadastra, porque é uma plataforma muito, muito rica. E tem muita novidade chegando, viu? Se eu fosse você, eu não É ficava isso de aí. fora, não. É verdade. Eu estava falando com o Wagner que muitos cursos novos vão aparecer aqui, né? Modalidades Sim, novas, né? Até de programas, sim. tudo. Eu achei bacana. Eu não sei quanto tempo eu estou com o Wagner. Depois do Wagner, você escreve aí quanto tempo a gente está fazendo esse processo, que eu não me lembro. Sabe que negócio de tempo, né? A gente tem 1 ano e quantos meses desse programa lá no Hum, Pipoca? A gente tem o quê? Lá no 1 ano Pipoca e. Ágil, a gente tem o programa segundas-feiras. Em novembro do ano passado, a gente fez um ano. Então tá. Quase um ano e Caramba, eu não meio guardo. já. Ó, o Wagner falou que nós estamos há 6 meses aqui e já tem mais de 3 Nossa, mil cadastrados aqui na plataforma. caraca. Isso ele É falou no muita sábado gente. passado, né? E está no LinkedIn. Então, gente, você que está assistindo aí no LinkedIn, deixa eu ver se tem gente assistindo aqui, ó. Eu consigo ver. Ah, tá lá no. Você que está no YouTube, na digital, na YouTube aqui do Wagner, né, Drummond, ou no YouTube do Digital Edu, vem para Digital Edu para você ganhar um Isso, certificado que o Wagner colocou agora, tá? É isso. digitaledu.com.br ou no QR Code aí direitinho. Wagner, tá tranquilo, Wagner? Podemos aqui finalizar aí, porque nos bastidores aqui, o Wagner, ele que comanda aqui, né? Ele é a produção, né? E aí, já deu o tempinho hábil? Porque é interessante que sábado, né, é um dia meio tumultuado também, né? Sábado, a gente, É, além tem de fazer bastante aqui, tem coisa. muitas coisas para fazer, inclusive trocar Sim. tomada, tem uma tomada para trocar aqui em Sim, agora eu casa. vou dar comida pro cachorro, fazer um café da manhã. Então, beleza, gente. Então, eu vou fechar Muito aqui. Não bom. sai correndo, Ana Paula. Eu vou botar aqui. Aqui é legal porque tem. Aqui é profissional, né? Não é que nem o Pipocage lá, não. Ainda vai chegar É, nesse nível aqui da Digital Edu. Mas a parada é essa, então. Obrigado, Ana, por você ter participado nesse sábado imagina, maravilhoso aí. é sempre um prazer, gente. Muito obrigada pelo convite, meu amigo. E eu espero vocês nas próximas lives, a gente voltar aqui outras vezes sobre outros temas. Com E acessa lá certeza. o nosso canal também, né? O Y tem o Pipoca Ágil, tem o meu canal também, anapaula.desilva. E eu espero vocês lá, vai ser um prazer receber todo mundo. Que legal. Então, vou dar um tchau pra galera. Vou botar aqui o logo de saída. Valeu, Bom gente. Um grande dia, galera. abraço. Bom fim de Fica semana. aí, Ana, pra gente conversar depois. Valeu, gente. Tchau, tchau.